Propósito dos dons espirituais. O comentarista, no livro de auxílio do trimestre, ele coloca os propósitos dos dons espirituais. Então, tanto faz nós dizermos o propósito ou os propósitos. É bem verdade que aqui na lição é centralizado e o objetivo principal é falar sobre um propósito geral, específico, que é a edificação da igreja, do corpo de Cristo como um todo. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, quero glorificá-lo, exaltá-lo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Aloísio. Quero louvar a Deus pela vida das irmãs que compõem a coordenação da EBD aqui na sede. E pela vida de todos os amados irmãos. Eu estou cronometrando aqui para não extrapolar o tempo. Então, o tema da lição é o propósito dos dons espirituais. De início, nós precisamos entender o que é propósito. É finalidade. Propósito é intenção. Em palavras bem do nosso entendimento, ou do entendimento de todo, é para quê? Então, para que os dons espirituais? Deus, em tudo o que faz, Ele tem propósitos bem definidos. E acerca dos dons espirituais, não poderia ser diferente. Deus tem propósitos a serem alcançados através dos dons espirituais. E de início, antes da gente adentrar ao tema, eu preciso fazer algumas considerações. Algumas coisas que nós estaremos meditando aqui, pensando, falando, já foi dito, já foi visto na lição anterior, por exemplo, e no trimestre anterior, onde estudamos sobre a atualidade das manifestações da atuação do Espírito Santo. Na lição de número 5 do trimestre passado, nós estudamos sobre a atualidade dos dons espirituais. Uma primeira consideração que eu gostaria de fazer antes da gente entrar no tema é sobre a definição. O pastor Elinaldo, ele define, está aqui na Verdade Prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Os dons são recursos concedidos por Deus para que a igreja seja fortalecida e edificada, principalmente em sentido espiritual. Recursos são meios que Deus concede à igreja. Estes dons são meios que Deus concede à igreja para, através deles, ou por meio deles, ou com a atuação deles, Deus conseguir na igreja aquilo que Ele quer: a sua edificação, o seu fortalecimento, o seu crescimento. A outra consideração, e voltando só um pouco, existem várias definições que são próprias para dons espirituais. São dotações, são ferramentas, são capacitações sobrenaturais para que a igreja alcance os seus propósitos, ou Deus alcance através da igreja os seus propósitos. E o propósito maior é a evangelização, a divulgação do evangelho, tendo por finalidade central a glorificação do nome do Senhor. Nós estaremos vendo tudo isso aqui. A segunda consideração é sobre o fato de que todo crente possui dom ou dons espirituais. Isto é claro nas Escrituras. Quando lemos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Tendo diferentes dons. Quando lemos 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, este texto nós vamos usar várias vezes aqui durante a lição. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10,
O texto bíblico diz: cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Cada um ministre ou administre aos outros o dom como o recebeu. Nós estamos falando que cada crente tem dom espiritual, pelo menos um. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Mais uma vez a palavra de Deus está dizendo: dada a cada um. A terceira consideração é sobre a importância do estudo do tema. Este assunto é de extrema relevância para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta mesma lição, o mesmo comentário na íntegra, nós estudamos em 2014. E agora, quase 7 anos depois, nós estamos estudando o mesmo tema, o mesmo assunto, o mesmo comentário. Mas a igreja precisa, porque não podemos deixar de lado algo que é tão importante, indispensável para a igreja do Senhor. Foi Deus quem deu à igreja dons espirituais. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, servir a Deus, ele precisa tomar posse destas coisas. Por outro lado, precisamos estudar, nos informar biblicamente sobre estes dons, a sua origem, a sua fonte, a sua utilidade, a sua operosidade, para que não incorramos em erros. Muita gente está errando, está entrando pelo lado do fanatismo, dando vazão a meninices, porque não conhece devidamente aquilo que a palavra de Deus fala sobre os dons espirituais. Mas quando conhecemos, isto é uma bênção maravilhosa para a vida da igreja, é indispensável. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes aqui no sentido de falta de conhecimento ou de informação. A verdade prática, onde está uma definição dos dons, diz que é para a edificação da igreja. E o próprio texto áudio da lição, que é aquele texto, aquele versículo em que se resume toda a lição, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles ou abundar neles para a edificação da igreja. Edificar no português, dentro da nossa língua aqui, significa ser levado ou conduzido ao aperfeiçoamento, seja moral, seja intelectual, seja espiritual, seja físico. Então, quando alguém é levado a um aperfeiçoamento, isso fala de edificação. E a palavra de Deus nos afirma que os dons espirituais são para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Na linguagem bíblica do Novo Testamento, a linguagem original lá, o Novo Testamento grego, essa palavra edificar, encontrada aqui em 1 Coríntios, é oikodomel, que significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo. Quando Deus manifesta na igreja os dons espirituais, Deus quer fortalecer a igreja, Deus quer desenvolver na igreja, ou promover na igreja, o seu caráter santo, fazer com que aquilo que Deus quer em aspectos de caráter se cumpra de fato, se evidencie na vida da igreja. A maturidade e a vida espiritual como um todo. A nossa lição está, como sempre, a CPAD faz, dividida em 3 partes, em 3 tópicos. O objetivo principal da lição, ou o objetivo geral, é mostrar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, para deixar ele em uma condição superior em relação aos demais ou à maioria. Não é para colocá-lo em um pedestal, não é para deixar transparecer que ele é melhor do que os outros, não, mas para a edificação dele, para a edificação da igreja.
A primeira parte da lição, ou o primeiro tópico, está intitulado Os dons não são para elitizar o crente. A segunda parte da lição, o segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. E a terceira parte, ou terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. Na primeira parte, ou no primeiro tópico da lição, nós vamos tratar basicamente sobre o que não é, ou para o que não é os dons espirituais, o que não é propósito dos dons espirituais. E nos dois últimos tópicos da lição, nós vamos tratar basicamente sobre aquilo que de fato é o propósito ou os propósitos dos dons espirituais. O propósito maior no qual estamos estudando aqui é a edificação da igreja como um todo. Mas dentro desse grande propósito há aspectos desse mesmo propósito. Então a primeira parte da lição está tratando sobre que os dons não são para elitizar o crente. Aí temos 3 subtópicos e nós vamos fazer alguns destaques dentro deles e dessa forma nós iremos até o final, segundo o que Deus nos permitir. O primeiro subtópico é a igreja coríntia. É interessante a gente analisar um pouco a respeito do contexto da cidade em que essa igreja estava estabelecida, para a gente entender todo o propósito de Deus através da carta aos Coríntios. Paulo escreveu pelo menos 2 cartas que ficaram registradas. No capítulo 5, versículo 9, há indícios de que uma outra carta Paulo teria dirigido àquela igreja, mas ficou registrada aqui para nós no cânon sagrado estas 2. A igreja em Corinto, ela estava numa cidade também de nome Corinto, que ficava numa região chamada Acaia, que hoje é atual sul da Grécia, região sul da Grécia. Uma cidade importante para o Império Romano, e os historiadores dizem, os teólogos também, que Corinto era uma das 4 principais cidades do Império Romano, juntamente com a cidade de Roma, que era a capital do Império, Antioquia da Síria e Atenas. Então, Roma, Atenas, Corinto e Antioquia eram as 4 principais cidades. Existiam ali, ou habitavam ali aproximadamente 400 mil habitantes, 400 mil pessoas. Havia ali a população muito mista, havia ali romanos, havia ali gregos e haviam ali judeus, havia uma sinagoga judaica estabelecida ali. Além de outros povos que passavam por ali, visto que Corinto ficava em uma região onde unia o Ocidente e o Oriente através de um canal do mar. E tudo isso favoreceu o crescimento daquela cidade. Era uma cidade comercial famosa, grandiosa e, além do que, ela era marcada por uma grande idolatria. Não era uma peculiaridade ou uma característica apenas de Corinto. Todo o Império Romano era marcado por idolatrias, vários deuses. A gente lembra aqui sobre a mitologia grega, a mitologia romana. Vários deuses eram adorados ali em Corinto. 2 dos mais famosos ou principais ali, um era Afrodite, a chamada deusa do amor, mas não no amor no sentido belo, era relacionado mais ao sexo livre, à licenciosidade. O templo de Afrodite ficava sobre uma colina naquela cidade, e haviam ali pelo menos 1000 prostitutas cultuais. E no final da tarde, todos os dias, elas saíam ali do templo e desciam para a cidade, e iam buscar os seus adoradores. Uma das orações que eram feitas pelos adoradores de Afrodite, eles levantavam a mão em direção ao templo e diziam: ó Deus Afrodite, que nunca falte em Corinto prostitutas. Então aquele ambiente de Corinto era muito promíscuo, mas a cidade era grande em comércio, devido à sua grande movimentação, ela cresceu rapidamente. Então, o comportamento daquela cidade, a cultura da cidade acabava, por assim dizer, de certa forma, influenciando na vida e no comportamento da igreja. Paulo, conforme está em Atos capítulo 18, versículos 1 a 18, passou ali
por ocasião da sua segunda viagem missionária e permaneceu ali 1 ano e 6 meses, 18 meses, 1 ano e meio. Ele vinha da Macedônia, perseguido nas 3 últimas cidades. Em Atenas ele não foi tão perseguido, mas não demorou muito em Atenas e dirigiu-se para Corinto. Ali em Corinto ele passou 1 ano e meio evangelizando. Primeiro ele começou a habitar na casa de Áquila e Priscila, que era um casal de judeus que haviam vindo de Roma. E quando Timóteo e outros companheiros chegaram ali, então Paulo se dedicou de forma mais integral à obra e conseguiu deixar ali, ao sair, uma igreja fundada, firmada. Passou ali 1 ano e 6 meses. Foi o maior período em que Paulo, dentro das suas viagens missionárias, ficou em um lugar, Corinto. Deus ali deu uma famosa visão a Paulo, dizendo: olha, fale e não te cales, porque tem muito povo nesta cidade. Aquela cidade, irmãos, era uma cidade-chave no plano de Deus para a evangelização. Muita gente de todos os lugares do império, de todos os recantos do mundo, passavam por ali. Então Deus queria alcançar aquele povo com o evangelho, para que através dali o evangelho fosse difundido e fosse levado a outros lugares. Antes de chegar ali, Paulo intentou evangelizar em outros lugares, próximo da Ásia, mas o Espírito Santo não deixou, porque o propósito de Deus, o plano de Deus era estabelecer uma igreja ali naquela cidade polo. Os gregos diziam que Corinto era o olho da Grécia. Então, os irmãos percebam aí a sua importância. E naquele lugar, naquela cidade, Deus estabeleceu através do ministério de Paulo uma igreja. No versículo 7, primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz e nos ensina claramente que eles abundavam em dons espirituais. Paulo diz: de forma que não vos falta nenhum dom espiritual. Então aquela igreja, ela abundava nos dons espirituais. E a razão era esta: a difusão do evangelho naquele lugar tão promíscuo, tão cheio de pecados. Então aqui a gente já tira uma grande lição para nós. Deus nos dá dons espirituais, não para que eles sejam manifestos ou exercidos dentro do âmbito da igreja congregacional, dentro de 4 paredes, mas visando a evangelização. Deus quer equipar a igreja com os dons espirituais para que ela evangelize. Lembramos aqui as palavras de Jesus quando enviou os seus discípulos, lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então os sinais, os milagres, a manifestação dos dons é para auxiliar a igreja na evangelização, ou levar que ela faça de maneira eficaz, eficiente o seu trabalho de evangelização. Ao mesmo texto diz no versículo 18 e 19 que Jesus foi assunto aos céus, e no versículo 20 que a igreja foi, cumpriu a sua missão de evangelização, e o Senhor cooperava com a igreja pelos sinais que se seguiram. Então o comentarista aqui afirma até no subtópico de número 2, sobre uma igreja de muitos dons, mais carnal, que a finalidade dos dons de Deus na igreja de Corinto era prepará-la e santificá-la para o serviço do evangelho, ou seja, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Então nós precisamos indispensavelmente da manifestação de Deus através dos seus dons, para que a obra da evangelização seja levada a efeito com contento ou a contento. Já entrando aqui no segundo subtópico, uma igreja de muitos dons, mais carnal. Paulo chama aquela igreja de carnal. E agora, irmãos, como pode uma igreja que tem todos os dons, segundo a afirmação de Paulo, ser ao mesmo tempo carnal?
Se algum irmão quiser responder, fique à vontade, pode interagir com a gente. Eu quero convidar os irmãos para lermos 1 Coríntios, capítulo 1, alguns versículos, começando do versículo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E eu faço questão de ler esse texto, irmãos, porque eu já vi gente, ao pregar, ao ministrar, bater fortemente na igreja de Corinto, chamá-la só de imoral, só de indecente, chamar aquele povo só de pecadores. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Nós não podemos falar pela Bíblia, nós precisamos deixar que a Bíblia, a palavra de Deus, fale por ela mesma. A regra básica da hermenêutica, quem é teólogo, quem já fez teologia sabe disso, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus. Então Corinto era a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, a igreja de Corinto, santificados em Jesus Cristo, chamados santos. Paulo chama aquela igreja, aqueles irmãos de santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Paulo estava constantemente louvando e dando graças a Deus pela igreja de Corinto, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Aí o versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja era a igreja de Deus, aquele povo era um povo santo, tanto pela posição de estar em Cristo, como também por estar praticando diariamente a santificação, tentando agradar a Deus. Mas, por outro lado, quando Paulo chama aqueles irmãos de meninos em Cristo, ou imaturos e carnais, é porque existia no meio daquela igreja, no seio daquela igreja, dentro daquela igreja, alguns que eram de fato carnais. Alguns que de fato evidenciavam, manifestavam em sua vida as obras da carne. Como o próprio Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Havia entre eles inveja, havia entre eles dissensões, havia entre eles partidarismo. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Apolo, e uns diziam eu sou de Cristo. Então havia partidarismo. Alguns comentaristas, teólogos e escritores dizem que por ocasião da ceia, aqueles que eram mais abastados faziam uma mesa separada, e os mais pobres, os menos favorecidos, ficavam em uma outra mesa. Então havia grupinhos, panelinhas, entre aspas, igrejinhas, dentro daquele próprio grupo. Então Paulo dirige-se principalmente a eles, dizendo que eles eram carnais. Os irmãos estão entendendo? A igreja toda de Corinto não era carnal, havia nela pessoas que eram carnais, mas havia naquela mesma igreja, naquela mesma comunidade, pessoas que eram santos homens e santas mulheres de Deus. Agora isso é bastante entendido, isso é bastante compreensível. A cidade estava debaixo de uma forte ação maligna, pela idolatria, pela prostituição, pela promiscuidade. Havia ali também, irmãos, um convite forte do diabo para o homossexualismo. Havia ali o templo de Apolo, né? E os jovens, principalmente os mais moços, eram convidados a práticas homossexuais. Então, vejam aí o tamanho do cuidado de Deus para com aquela igreja.
e o zelo de Paulo sendo usado por Deus, insistindo com aquela igreja, por causa dos propósitos de Deus para com aquela igreja e também a evangelização daquelas regiões. Então, o que eu gostaria que ficasse claro é que aquela igreja, como um toda, não era carnal, mas existia no seio daquela igreja pessoas carnais. Principalmente porque fica claro através destas práticas. Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 3. Deixa eu só encontrar o texto. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Aí Paulo vai dizer o que mostra a carnalidade neles. Pois havendo entre vós inveja, a inveja aparece como fruto ou obra da carne, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Contenda também aparece lá no texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Dissensões também aparece ali. E não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Grupinho, partidarismo. E todas estas práticas aqui que manifestavam a evidência de carnalidade ali naquela igreja. Mas toda a igreja não era carnal, havia entre eles carnais. Amém? Bem, o terceiro subtópico diz: dom não é sinal de superioridade espiritual. Os dons foram dados por Deus para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Nós precisamos olhar para as manifestações de Deus como sendo a manifestação de Deus e esquecer de olhar para os homens. Às vezes a culpa de as pessoas quererem se achar por serem portadores de um dom espiritual, às vezes a culpa é nossa. Ou parte da culpa é nossa, às vezes. Porque a gente tem, como os coríntios também tinham, e o pastor comenta aqui, muitos acham que alguém, por ter um determinado dom espiritual, ele é mais excelente que os demais. Ele precisa ter um lugar de destaque, uma reverência. Não. A origem dos dons é o Espírito Santo. E temos que ver a manifestação destes dons como uma manifestação de Deus. Entre os coríntios o negócio se agravava porque, como eles eram envolvidos com misticismo, com mitologias, havia ali muitas histórias de deuses, e os homens ali, alguns queriam ser deuses ou adquirir poderes. Então, quando se manifestava um dom espiritual em alguém, então eles queriam relacionar com a mitologia. Então achavam-se melhores, achavam-se superiores, e Paulo combate isso e tenta extinguir deles estes pensamentos. Todos somos iguais, e Paulo usa a linguagem do corpo para mostrar que todos os membros são iguais diante de Deus. Tendo dons espirituais, todos são iguais da mesma forma. E ele explica lá no texto de 1 Coríntios 12, que a manifestação procede de um único Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 3 a 5. Ele está provando ali que a origem da manifestação e a concessão parte de um único Deus. Não é para o ego de ninguém. É lamentável a gente ver, às vezes, alguém que exerce um dom que de fato recebeu de Deus, mas que usa isso para o seu próprio prazer, para a sua própria promoção. O irmão Écio até que falou na lição passada, usam um dom para fins lucrativos.
vendem coisas que não podem ser vendidas, como se a autoria fosse deles, a origem fosse deles. Eu já ouvi pregador dizendo que tem que cobrar mesmo pelas preleções, pelas pregações, pelas ministrações, porque o pregador às vezes se mata no seu intelecto, gastando, queimando neurônios para extrair uma mensagem. Mas esses esquecem que a sabedoria quem dá é Deus, a graça quem dá é Deus, o dom quem deu foi Deus. Tudo é pela graça de Deus, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 6, segundo a graça que nos é dada. O próprio apóstolo Paulo, que provavelmente conheceu muito bem todas essas manifestações dos dons, porque ele é o único que trata disso, mas ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus sou o que sou. É pela graça de Deus. E a gente vê, vez por outra, alguém que se exalta, alguém que se ensoberbece, querendo que seja seu propriamente aquilo que é de Deus, acaba perdendo, acaba caindo dessa graça, desse favor, porque a glória pertence a Deus, diz Pedro, quando fala sobre os dons, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Eu vou ler aqui o finalzinho do texto, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para sempre. Deus não vai dar o seu poder para ninguém. Ele manifesta aspectos do seu poder na vida das pessoas, mas o seu poder ele não dá para ninguém. A sua glória ele não dá para ninguém. É dele. O Espírito manifesta os dons para a glória dele. E de repente, se alguém não quiser fazer assim, Deus pode tirar, porque Ele é soberano. Então, os dons espirituais não são um sinal de superioridade espiritual. E ainda voltando um pouco no subtópico anterior, não são indicadores de vida espiritual, de santidade ou de seriedade. Veja aqui as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, está aqui na lição. Se você puder, confira comigo, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, foi lida aqui no domingo passado, na escola dominical, e mais uma vez nós vamos conferir esse texto. Esse texto é um dos vários que esclarece que a manifestação de dons ou de milagre, ou porque alguém tem um ministério de sucesso na igreja, isso não quer dizer que ele seja espiritual, isso não quer dizer que ele seja santo, isso não quer dizer que ele esteja fazendo a vontade de Deus. Pode ser apenas a manifestação do dom para cumprir um propósito de Deus. Tem gente por aí, irmãos, especialmente nas igrejas neopentecostais, que estão expulsando demônios, em alguns casos é fato mesmo, em muitos casos é só brincadeira, é só armação, é só teatro, mas em alguns casos é verdade, usa o nome de Jesus e o demônio sai. Por quê? Porque o que está em questão é o evangelho, é o nome, o poder do nome de Jesus. Agora sim, encontrei o texto, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, diz assim, Jesus está falando isso aqui no contexto relacionado aos falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores, falsos ministros. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, uma referência à profecia, e em teu nome não expulsamos demônios? Ninguém expulsa demônios se não for pelo poder de Deus, então é algo sobrenatural. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Maravilha, só para os irmãos terem uma ideia, é uma pessoa não ter a perna e a perna aparecer. É uma pessoa não ter um membro do corpo e o membro aparecer. Isso é um exemplo de maravilha. Aí eles estão dizendo: não fizemos nós em teu nome muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheci. Jesus está dizendo: não tive, ou vocês não tiveram relacionamento pessoal comigo. Não conheço vocês. Usavam o meu nome, a minha palavra, e por isso os sinais aconteciam. Mas vocês mesmos não têm parte comigo. Então, o sucesso ministerial de alguém, a manifestação de dons e de milagres, não quer dizer que esta pessoa está fazendo a vontade de Deus, no que diz respeito a ser santo, a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus. E os coríntios estavam, parece que equivocados, se enganando, achando que por terem as manifestações de Deus eram espirituais. Paulo diz: não, não é assim. Então, irmão Pereira, como é que se prova uma verdadeira espiritualidade? Pela manifestação do verdadeiro caráter cristão. Nós estudamos aqui, por exemplo, no trimestre passado, sobre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Um fruto único que tem várias virtudes, e essas virtudes é encabeçada, é iniciada com a virtude chamada amor. Vamos ler primeiro João, Evangelho, João, capítulo 13, versículo 35. Jesus está falando sobre isso, está tratando sobre isso. João, o Evangelho, capítulo 13, versículo 35. Diz assim o texto, João 13, 35, palavras de Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do verdadeiro discípulo de Cristo é o amor. É a manifestação do amor, que é dito por Paulo que é um fruto do Espírito, ou seja, quando se demonstra, quando se evidencia o amor e todas as demais virtudes do fruto do Espírito, que expressam o verdadeiro caráter cristão, aí sim essa pessoa é uma pessoa espiritual. Por outro lado, também a sua devoção pessoal com Deus, a leitura, o estudo da palavra de Deus, a oração a Deus, a busca, a vida de consagração, pelo jejum, pela oração, pelo afastamento daquilo que é condenado por Deus. Então, estas coisas evidenciam a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro cristianismo, e não simplesmente a manifestação de dons espirituais. Os irmãos entenderam? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos já entrar para o segundo tópico. Não fique claro que a evidência da verdadeira espiritualidade não é pela manifestação de dons espirituais, mas pela expressão, a evidência do verdadeiro caráter cristão. A segunda parte da lição trata sobre a edificação de si mesmo e dos outros. Aqui nós vamos entrar naquilo que de fato é propósito dos dons espirituais. Não é paralitizar ninguém, não é sinal de superioridade espiritual, não é sinal de que alguém é melhor do que ninguém na igreja. O propósito é edificar a igreja de Cristo. Aqui nesse tópico, a si mesmo, aos outros e até os não crentes. O destaque aqui dentro do primeiro subtópico, edificando a si mesmo. Isso aqui trata sobre a edificação pessoal e individual, que os dons espirituais, não somente o dom de línguas, mas os dons como um todo trazem àquele que é portador dele, ou que o manifesta. O comentarista diz, citando aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Veja que o texto está afirmando
que o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Eu quero ler aqui dentro do capítulo 14 alguns versículos para que os irmãos entendam que o dom de línguas, ele edifica pessoalmente aquele que manifesta esse dom. E já vi também alguém comentando, quando trata de 1 Coríntios 14, querendo passar para a igreja ou para o ouvinte uma ideia de que o dom de línguas deve ser deixado de lado, e que a gente procure somente os outros dons, mas não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Havia em Corinto uma confusão, um mau uso, uma desordem, porque eles não compreendiam muito bem, e Deus está usando Paulo aqui para esclarecer isso a eles. Havia uma confusão sobre a ordem, a manifestação, o uso correto desses dons, e Paulo está instruindo. Então a gente precisa atentar para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então vamos lá. O dom de línguas, ele é edificante para a igreja, para aquele que manifesta. Então, o verso 12, aliás, o versículo 2 do capítulo 14, vai nos informar que aquele que fala línguas, ele fala diretamente a Deus. Você pode conferir aí. E fala de mistérios. Versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Presta atenção, não fala aos homens, senão a Deus, ou seja, fala a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Quem fala línguas estranhas está falando diretamente a Deus. É uma conexão direta entre o seu espírito e o Espírito de Deus. É uma oração perfeita, é um louvor perfeito. É uma adoração perfeita, no âmbito do Espírito, é uma comunicação direta do Espírito do crente com o Espírito de Deus. Ele fala de mistérios, ninguém vai entender, ninguém vai compreender. No versículo 4, ele recebe a edificação, ou seja, a edificação Deus alcança através da manifestação dos dons, não somente através dos dons de manifestação mais visíveis, tipo a profecia, ele alcança através do dom de línguas. E o próprio comentarista, pastor Elinaldo, no livro de apoio ao trimestre, ele faz o seguinte comentário: cada crente individualmente precisa ser edificado por Deus, para que a igreja num todo receba a edificação. Quando qualquer dom espiritual é manifestado, a pessoa na qual Deus manifesta esse dom, ele recebe a edificação. Como, irmão? Pela experiência. Ele está tendo a experiência da manifestação do Espírito de Deus na vida dele, seja através de qualquer dom. Logo, ele está sendo edificado com aquela experiência. É algo que ninguém tira dele, ele está vivenciando ou tendo aquela experiência. E ele é edificado. Quando lemos versículos 15 a 17, aí a Bíblia diz que ele ora de maneira perfeita, ele adora de maneira perfeita, ele consegue dar a Deus graças de maneira eficiente, de maneira perfeita. Vamos ler aqui, versículos 15 a 17. Que farei, pois? Paulo está dizendo. Voltando aqui ao versículo 13, Paulo está dizendo: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque, versículo 14, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Se eu falar em língua estranha, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15, Paulo vai explicar. Porque ele está dizendo, olha, no âmbito do culto congregacional ou público, é melhor a manifestação dos outros dons, ou do dom de língua, se vier acompanhado com uma interpretação, para que o todo, a igreja num todo, seja edificada. Mas também no culto público, estas línguas, quando se manifestam, a pessoa que tem essa manifestação, ela deve falar consigo mesmo e com Deus, ou seja, não levantar o tom, não levantar a voz.
a não ser que Deus lhe dê a interpretação, para que a igreja como um todo seja edificada. E muitas vezes Deus faz isso, Ele manifesta na igreja as línguas estranhas e dá a interpretação das línguas à pessoa, à própria pessoa ou a outro. Eu lembro de uma vez, uma oportunidade, a gente foi ministrar em um culto, e quando a gente terminou a ministração, eu sentei na cadeira ali no púlpito, e naquele momento eu estava falando em línguas estranhas, e o tom era bastante elevado, eu estava consciente disso. E Deus deu a interpretação a uma outra irmã que estava no culto. Deus estava trazendo uma mensagem para a igreja. Mas quando não há essa consciência de que Deus está passando uma mensagem, então a pessoa, se falar, ela tem que ser bem moderada, falar consigo mesmo e com Deus. Aí Paulo está dizendo, então o que eu vou fazer? Versículo 15, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo não está excluindo nenhuma nem outra coisa, ele está falando que as duas são importantes. Quando você está num culto público, é melhor que você ore com o seu entendimento, para que as pessoas entendam aquilo que você está orando, pedindo, falando, e possam dizer em relação à sua oração, amém, assim seja. Mas na devoção particular, no seu lar, você pode dar vazão a isto, porque as línguas trazem edificação pessoal. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Versículo 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não entende ou sabe o que dizes? Então, o dom de manifestação das línguas trazem edificação para o crente. E voltando aqui ao que o pastor Elinaldo escreve no livro, o crente precisa estar edificado individualmente para que o todo, o coletivo, a igreja, também receba edificação. Você precisa estar edificado para contribuir com a edificação da igreja. Segundo subtópico. Sim, a irmã Carla está perguntando aqui, ou questionando, se pode ou não falar em língua estranha na igreja, no âmbito do culto público. Se é proibido, pela palavra de Deus, nós afirmamos que Paulo não está proibindo, ele está instruindo a maneira correta de estes dons serem manifestados. E ele diz aqui, em um certo versículo, dentro do capítulo 14, que o profeta está sujeito ao profeta. Mesmo recebendo uma mensagem, uma revelação, uma mensagem profética, a pessoa que manifesta o dom do Espírito, ele sabe que recebeu a mensagem profética e ele pode aguardar o momento certo para entregar aquela mensagem. Ele não precisa interromper, por exemplo, o momento da ministração da mensagem da palavra de Deus, do ensino, com a mensagem profética. Ele espera o momento adequado para entregar aquela mensagem. Paulo está falando aqui sobre as questões do culto público. De maneira nenhuma ele está proibindo. No versículo 39, ele diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. O que ele está dizendo é que no ambiente do culto público, onde há várias pessoas, inclusive não crentes, pessoas que não entendem as manifestações de Deus, não vão compreender, vão chamar a gente de louco se a gente der bastante vazão. Então ele está dizendo, fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, não levante a voz, fale baixinho consigo mesmo e com Deus. Versículo 40, o pastor Luiz está indicando aqui o versículo 40, obrigado pastor. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém? Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência. Então em muitos lugares a gente vê supostas manifestações dos dons do Espírito, e há coisas que os nossos pastores, quando ensinam na EBD, chamam de aberrações.
porque são coisas horríveis, são performances totalmente feias, reprovadas, e que não procedem do Espírito Santo de Deus. Ele faz tudo com decência e com ordem. A gente já falou aqui em outro momento, mas não custa repetir, que quando os dons se manifestam, é uma coisa linda, é algo belíssimo, lindo demais de se ver. Então é assim que Deus faz, tem que ser tudo com decência e com ordem. Paulo estava instruindo aquela igreja para que houvesse decência e ordem na manifestação dos dons. Amém? Eu acho que foi entendido. Daqui a pouco o pastor vai fazer as considerações finais. Bem, alguns minutos aqui nos resta. Além da edificação pessoal, os dons também têm por objetivo edificar o todo, como é propósito dos dons espirituais. Edificando os outros, subtópico de número 2. Os crentes de Corinto falavam em línguas, exerciam vários dons espirituais, mas parece, o pastor não está afirmando, ele diz, parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão. Aí ele cita novamente aqui o textuário da lição, que é o capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Tudo tem que ter o objetivo, em se tratando de manifestação dos dons, tem que ter o objetivo de edificar a igreja. Tem um irmão doente, enfermo, alguém tem a manifestação do Espírito nele de curar, dos dons de curar, então essa pessoa ora para que Deus cure, sare o seu irmão. Dentre vários exemplos. Mas tem gente que quer publicar, que quer mostrar, quer deixar transparecer que o dom é dele. Jesus me usou e tantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Às vezes exagera o número. Deus me usou e não sei quantas pessoas foram curadas, e Deus me usou e fez isso. Ele quase chega a dizer que usou Deus. Mas isso tudo é para o benefício da igreja. O propósito é a edificação da igreja. Então Deus usa você para edificar a igreja. Não é para mérito nosso, é pela graça e misericórdia de Deus. Nós devemos dar graças a Deus, louvar a Ele, adorar a Ele, porque por sua graça nós temos dons para contribuir com a edificação da igreja. Muito bem. Então, a razão dos dons é a edificação da igreja. Eu grifei aqui, o pastor dizendo, os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se ou com a edificação da vida dos outros irmãos em Cristo. Muito bem, o subtópico de número 3 fala da edificação até do não crente. A edificação do não crente aqui se trata principalmente em Deus alcançá-lo com a salvação, com o arrependimento, né? Alguém que não é crente vem aqui, algum incrédulo às vezes, está em nosso meio, então Deus manifesta os seus dons para que aquela pessoa seja edificada no sentido de ser alcançada com o arrependimento e com o perdão de Deus, com a sua conversão. Estamos indo para a conclusão daqui a alguns minutos. Então, e aqui Paulo fala das manifestações do Espírito no ambiente da igreja, né? Os versículos, capítulo 14, versículos 23 a 25, sobre a edificação do não crente. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, então veja que ele está falando de culto público, e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos, quer dizer, desinformados, e infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, ou seja, falarem mensagens claras na nossa língua e na língua daquele que está presente conosco, e entrar algum indouto ou infiel, de todos é convencido e de todos é julgado. Versículo 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então Paulo está falando de culto público. Então no culto público é preferível as manifestações
de maneira mais clara e que abranja a edificação do corpo de Cristo como um todo. O terceiro ponto da lição é edificar todo o corpo de Cristo. Nós estamos indo para os minutos finais. O pastor subdivide em 3 subtópicos: os dons na igreja, os sábios arquitetos do corpo de Cristo e dispenseiros dos dons. Sobre os dons na igreja, o destaque é o seguinte: o amor é essencial para o alcance ou para alcançar os propósitos dos dons espirituais. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Paulo dedica 3 capítulos para tratar sobre os dons espirituais: o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. Especificamente, parte do 12 e todo o 14. No 12, a partir do versículo 1 até o 11, ele trata sobre aquelas 7 manifestações que são ditas manifestações do Espírito, porque é o Espírito que manifesta esses dons nas pessoas. Não são como os dons de serviço, lá de 1 Coríntios 12, que são espirituais, aliás, Romanos 12, que são espirituais, mas que são dons de serviço. Ou seja, eles estão manifestados diariamente na vida da pessoa. E são um pouco diferentes daqueles chamados dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que também são permanentes. Por exemplo, citando aqui o dom ministerial de pastor Aloísio, por exemplo. Ele é pastor durante toda a vida dele. Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Ele é pastor, é o dom ministerial. Mas os dons espirituais, 1 Coríntios 12, são manifestações do Espírito. O Espírito vem no momento que ele quer e manifesta esses dons. A pessoa não tem ali diariamente aquele dom. São manifestações do Espírito Santo. E pode ser que uma pessoa manifeste um dom uma vez e depois não mais. Vai depender da vontade de Deus, da intimidade, da devoção que essa pessoa tem diante de Deus. Então, entre os capítulos 12 e 14 está o capítulo 13, que trata do amor. Sim, pastor. Sim, o pastor está lembrando muito bem, o pastor Aloísio, que às vezes Deus usa uma pessoa no dom de profecia e a própria pessoa quer que aquele dom permaneça para sempre. E quer, quem sabe, né, toda vez, todo culto, todo trabalho, profetizar. Não é assim. Deus pode usar uma vez naquele dom e depois não mais. E usar em outros dons vai depender da vontade soberana de Deus e do alvo que Deus quer atingir em relação à edificação da igreja como um todo. Amém? Entre os capítulos 12 e 14 está o capítulo 13. E a partir do versículo 1, Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Versículo 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Versículo 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A Bíblia está dizendo aqui que os dons espirituais, a manifestação deles, sem amor, não adianta nada, coisa nenhuma, não tem proveito. Não leva a efeito, propósito, objetivo que Deus quer, a edificação da igreja. Pode dar fortuna para sustentar os pobres, se for feito com outro interesse que não seja o bem-estar do irmão e a glória de Deus, Deus não aceita, vai valer nada. Pode entregar o seu corpo para ser queimado, se não fizer isso com amor, motivado pelo amor, com essência amor, não vai ter proveito nenhum, vai ser perda de tempo. Então tem que ter amor. Eu lembro bem como o pastor Aloísio falou aqui, nas considerações finais da lição, domingo passado, que o capítulo 13 é como o fiel da balança, é aquilo que dá equilíbrio em o ter os dons, capítulo 12, e em manifestar estes dons, capítulo 14. Tem que ter amor.
né? E o amor tem aquele princípio bíblico de doar, de se entregar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é doador. E a gente vê isso em todas as epístolas. As manifestações dos dons têm que ser motivadas pelo amor ao próximo. Amém? Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. No comentário do livro de auxílio do trimestre, o pastor Elinaldo, ele cita, quando diz Deus levanta homens, ele cita ministros, pastores, ensinadores e líderes. Então preste atenção, irmão, você que é líder, você que é ensinador, você que tem um ministério que Deus lhe deu, Deus conta com você, Deus tem levantado você, como levantou Paulo, Apolo e outros, para cooperarem com Deus na edificação deste edifício espiritual que é a sua igreja. Deus levantou pessoas e as capacitou com dons e ministérios para que a igreja seja edificada. Aí Paulo faz uma advertência: veja, porém, este como edifica. Todos nós temos responsabilidade ministerial diante de Deus. Veja como você está edificando. O fundamento é Cristo, a base é Cristo, não pode ser outra, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Mas que fique claro que Deus tem levantado você, tem dotado você com dons, ministérios, para que você coopere com Deus na edificação da sua igreja, desse edifício espiritual que é a igreja, o corpo de Cristo. E o subtópico número 3, despenseiro dos dons de Deus. Ele usa aqui, ele cita o pastor Rinaldo, 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Nós recebemos de Deus, nós recebemos de graça, para louvor, adoração e glorificação do nome dele. Então, cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros. Eu lembro também que o irmão Écio enfatizou aqui, e ele disse, não ser somente dispenseiros, mas ser bom dispenseiros, né? Tem que fazer o trabalho, tem que fazer da maneira mais excelente, porque é para o Senhor Deus. E quando Jesus faz várias parábolas, uma delas é dos dois servos, lá no Mateus capítulo 24. Um é chamado de bom e o outro é chamado de mal. Um é recompensado e o outro é punido. Na parábola dos talentos, 2 servos são considerados como bons e um servo é considerado como ruim e mau. E é punido, é castigado pelo Senhor. Então precisamos ser não somente dispenseiros, cuidar das coisas divinas, mas ser bons dispenseiros. Aí ele vai dizer, vai falar da nossa dependência de Deus. Temos os dons, mas esse dom não é nada em si mesmo, ele depende de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ninguém pode ter ciência da manifestação de um dom dele em Deus, ou de um dom de Deus nele, e querer fazer as coisas por si mesmo. Não, ele deve falar segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Não queira fazer pelos seus próprios méritos ou esforços, faça segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, amados, aqui nós findamos o nosso comentário e enfatizando o que já vimos nesta lição. O principal objetivo, o objetivo macro dos dons espirituais é a edificação da igreja, do corpo de Cristo. E eu vou encerrar citando as palavras do texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Portanto, vós procurais ter dons espirituais, ou desejais ter dons espirituais, procurais sobejar neles, abundar neles, para a edificação da igreja.
Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.